noite, Dagoberto. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que estão aí com a gente. Mais uma vez, para a honra e glória do Senhor aqui, para falar sobre a palavra de Deus. Amém, amém. Dagoberto, hoje, segunda-feira, 3 de julho de 2023, nosso primeiro programa do mês de julho, com a graça de Deus. Amém. E para a gente começar o nosso programa, a nossa oração do nosso programa. Amém. Senhor, queremos, antes de tudo, pedir perdão pelos nossos pecados e falhas do dia de hoje. Agradecer porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos ajudou. E pedir que o Senhor venha falar no nosso coração, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos e já agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Dagoberto, é um grande prazer ter você aqui novamente, né? Mais uma noite. O prazer é todo nosso. Com a Fabiano. graça de Deus. Dagoberto sempre é pronto a vir trazer uma palavra de Deus para nós e é sempre muito glorificante, né? Estar aqui, gratificante estar junto com você em mais uma noite. Amém. Eu que agradeço aí mais uma vez pela oportunidade da gente poder estar aqui fazendo isso, que eu sei que é uma coisa que nasceu primeiro no coração de Deus e Ele colocou no seu coração e a gente está aqui cumprindo esse propósito. Perfeito. Dando boa noite para Maria Oraide Vitor, boa noite, Fabiano, boa noite, meu filho. Boa noite, mãe, Deus abençoe. Boa noite, dona Oraide, Deus abençoe, viu? Obrigado pela companhia. Dagoberto, hoje vamos falar sobre... O plano de Deus para o homem após a queda de Adão, eu coloquei como tema. Plano de Deus para o homem após a queda de Adão, é isso? Isso. É para a gente entender o porquê de todos os acontecimentos e para onde eles apontavam que era o sacrifício de Jesus, que foi o marco maior aí da história aí que a gente tem na Bíblia, porque através desse sacrifício que a gente consegue estar próximo e se achegar a Deus, porque o véu se rasgou graças ao sacrifício de Jesus e hoje a gente tem livre acesso ao Senhor aí, graças a esse sacrifício aí. A gente pode alcançar a vida eterna agora por causa disso. Você sabe que eu recebi aqui na porta da minha casa, na segunda-feira passada, duas pessoas de uma determinada religião que me falaram, me fizeram uma pergunta e eu não soube responder. E aproveitando agora que você está, o nosso tema de hoje é Adão também, e ela me perguntou, ela me fez a seguinte pergunta: senhor Fabiano, se Adão não tivesse pecado, Jesus não teria vindo à Terra? Se Adão não tivesse pecado? Olha, é uma excelente pergunta para a gente meio que meditar. Eu acho que se Adão não tivesse pecado, não teria por que ter sacrifício, né? Exatamente. Esse é o meu ponto de vista também, Então, mesmo não sendo tão conhecedor. Não, eu creio, né, que da Bíblia, sim. Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio justamente para isso, né? Para redimir dos redimir pecados. a gente dos nossos pecados. Então eu acho que não haveria a necessidade dele vir. Mas eu creio que ele estaria andando entre nós, porque assim como Deus vinha visitar Adão todo o cair da tarde, né, o começar da noite, eu acho que Jesus também ia fazer isso, mas não como Jesus, mas como Cristo, né? Exatamente. Então eu acho que seria isso, mas eu acho que para outros fins eu acho que ele não viria, não. Eu vou te falar que ela me respondeu exatamente isso que você está falando, e por outro lado ela colocou uma outra indagação. Ela falou, será que já não era um plano de Deus? Ele já não sabia que Adão ia pecar? A Bíblia diz que Deus ele é sabedor de todas as coisas, né? Só Então. que, assim como aconteceu com Lúcifer, né, que na verdade há muitos questionamentos sobre esse nome aí que virou o Satanás, né, o capiroto, que a gente conhece, e muita gente questiona, mas se Deus sabia, por que ele permitiu? Porque eu tenho para mim que, além de Deus ele ser onisciente, onipotente e onipresente, ele é aquele Deus que ele nos dá a oportunidade da gente decidir o que a gente quer, se é o bem ou o mal, a escolha é nossa. Ele não é como aqueles que fazem ou é sim comigo ou você não tem escolha. Não, ele deixa a gente fazer essa escolha aí, mas a gente tem que entender que ou é o bem ou é o mal. E é justamente que vai cair isso que a gente fala.
ou a gente quer o céu ou a gente quer o inferno, porque a gente sabe que o mundo espiritual ele é real, assim como o natural que a gente vive. A gente fala muito isso nos programas, né, Fabiano? Sim, sem dúvida. São duas perguntas ou duas colocações, como queiram interpretar, que são bastante difíceis, né, Dagoberto? Sim, A sim. gente. Até porque eu acho que tem coisas que não é pra gente saber mesmo, né? Não, até porque a própria Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Então, Então, como acho que fica se a gente for difícil. tentar, né? Até tem uma canção que fala quem instruiu, quem foi o homem que instruiu a Deus e quem conhece os seus pensamentos. Não tem como, né? Porque é, ele vai além daquilo que a gente imagina. Uma vez um amigo meu me perguntou, cara, você já parou para pensar como que é Deus, o tamanho de Deus assim? Não, não. Olhei para ele assim e falei, cara, eu nem paro para pensar isso aí porque eu vou diminuir ele no tamanho do meu pensamento, cara. Exatamente. E eu sei que ele vai muito além do que eu imagino, então eu prefiro não diminuir ele nessa questão aí. Então, se a gente for começar meio que, será que aconteceria? Será que não? Eu acho que aí a gente vai ficar numa meio que loucura, vai ficar até meio que Exatamente. descrente, porque são questões que a gente mesmo vai ficar meio louco aí para É saber. difícil da gente Muito, muito. compreender, né? Dagoberto, mas vamos lá. Pode começar de acordo com Então vamos o lá. seu roteiro para a gente Eu fiz não algumas, como perder. sempre, assim, eu gosto de fazer algumas Isso, anotações. importantíssimo. E assim, como a gente sempre vem falando em todo o programa, aquele que quiser, tiver opinião, põe aí no comentário. A gente não está aqui para trazer como os donos da verdade, jamais. A gente está aqui Sim, simplesmente para falar da palavra de Deus, porque a gente entende a necessidade da gente falar e ouvir de Deus. Então eu coloquei como plano de Deus para o homem após a queda de Adão, mas a gente pode resumir isso como o plano de Deus para o homem no total. Porque, ó, de uma coisa a gente sabe, existe vida após a morte. Se você morresse hoje, você iria para o céu ou o inferno? Temos duas opções. Ou é passar a eternidade sem Deus ou com Deus. A gente pode confirmar isso em Mateus capítulo 25, capítulo 25, versículo 46. Eu estou até com ele aberto aqui, ó. bateu. Mateus 25, 46. Tá ok. 46. E ele fala assim, ó, é só esse versículo, mas se a gente pegar a partir do verso 31, a Sim, gente vai ver que é o julgamento das nações, que fala quando todas as nações, o Filho do Homem virá, que é o Cristo, e ele vai julgar as nações, segundo cada um as suas obras, aí ele vai falar, separar os bodes das ovelhas e tal, só que o versículo 46 ele fala assim, e estes irão para o castigo eterno, ou seja, o castigo eterno a gente entende que é o inferno, mas os justos para a vida eterna. E a gente entende que a vida eterna é o céu. Então, assim, a própria Bíblia ela já nos mostra que há dois caminhos. Então, a gente, ou tá, como a gente falou, entre o bem e o mal, a gente tem essa escolha entre caminhar com Cristo, né? Caminhar para a vida eterna ou caminhar já direto para o abismo, que a gente sabe que para ir para o inferno não precisa fazer nada. Que nada. a gente agora para ir para o céu a gente tem que fazer muita coisa que é o principal delas é abrir mão da nossa vida mesmo, né? Quando a gente fala de ir para o inferno, não sei se já aconteceu com você ou com alguma outra pessoa que você conheça, de alguém falar que tem muito medo disso. A pessoa chegar até colocar isso na cabeça, falar, poxa, né? E acabar tendo algum tipo de situação de forma psicológica. Já aconteceu? Você conheceu alguém nesse Já sentido? Já? e essa pessoa até frequentava uma denominação comigo, Sim. mas ele falava que tinha medo porque ele não tinha certeza, não da salvação, mas ele não tinha certeza. Tipo assim, ele tinha acabado de pecar, ele tinha medo, vamos supor, pecou de manhã e morreu à noite. Ele falava: será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Então eu acho que assim, eu tenho para mim que a salvação, quando a gente tem certeza da salvação, é, como que eu vou explicar? Eu tenho certeza da salvação quando eu sei que tudo aquilo que eu faço, eu deixo de fazer, não a respeito do pecado, mas a respeito da minha vida com Deus. Eu sei que está dentro daquilo que Ele me pede. Porque errar a gente vai errar.
Sim, Mas cabe a gente, como a gente vem falando em vários programas, sim, Fabiano, sobre o arrependimento. sim, O que a gente não pode, como a própria Bíblia fala, que quando a gente irai-vos, mas não pequeis, para que não venha um julgamento sobre nós, a gente não pode pecar, e nem se irá nem pecar até a viração do dia, a Bíblia fala, para que não venha um pré-julgamento sobre nós. Então, assim, que a gente possa cometer, se a gente cometeu um erro ou pecado, que a gente possa se arrepender. Por quê? Porque, como a gente está falando, a gente não sabe se daqui 5 minutos a gente vai estar aqui. E não é 5 minutos que vão dizer se a gente vai para o céu ou para o inferno. Porque, como a gente sabe, vai ser tudo aquilo que a gente já fez, já caminhou. Porque se a gente parar para analisar a vida dos profetas, dos homens de Deus da Bíblia, também vários deles ali erraram e creio eu que eles estão na glória já. A gente tem Moisés que errou. Moisés, Deus pediu para ele simplesmente falar com a pedra. Ele feriu, por isso que ele entrou na terra prometida. Não foi porque ele bateu na pedra, não, foi porque ele não deu a glória necessária a Deus, que era de Deus. Entendeu? E ele não. Então, assim, se a gente fosse ver, Moisés não fez a vontade de Deus. sim, mas quando você fala que a pessoa não vai, não são 5 minutos que vão definir se ela Exatamente. para o céu ou para o inferno. Existe uma outra dúvida aí que a gente já falou também em outros programas, que é a questão da pessoa que está em leito de morte se arrepender aos 49 do segundo tempo. Então, tudo aquilo que ela fez na vida e ela se arrependeu ali no seu leito de morte foi esquecido e ela, que eu lembro que você já citou isso Sim, também. sim. Então, eu só queria passar isso pro pessoal, né? Que Exatamente. são duas situações aí, eu acho que diferentes, né? Sim, totalmente diferentes. E aí também cai aquela de Dimas, né? Lembra que a gente comentou, acho que foi o programa passado, sobre o ladrão da cruz, que estava junto com Jesus, que um estava falando para Jesus, se você é o Sim, Cristo, sim, desce sim. da cruz. Que não É. sei... E o outro, se Hoje fores... eu vou estar. Lembra de mim quando entrarem no teu reino. Sim. E aí Jesus fala, em verdade vos digo que hoje mesmo estará comigo no reino. Então, assim, eu acho que, porque muitas das vezes a gente pode ter uma vida de santidade na vida inteira. Mas Sim. aí, como a gente está falando, aos 49 do segundo, você pode se irar, falar algo. E aí, Sim. a condenação vai vir por causa de. Não é pelas obras que a gente está falando, mas é pela vida que eu levei, por aquilo que eu fiz. Sim, nesse caso a condenação, mas a salvação pode vir A salvação rápida. vem, mas a condenação também não vem aos 49. Por quê, Fabiano? A condenação eu acredito que não, de Não, verdade. porque não. na verdade, assim, Mas a salvação a salvação também vem, ela vem. É. Porque aquele que busca misericórdia encontra, né? Esse é o ponto. Aquele que busca misericórdia encontra. Exatamente. Então, assim, eu acho que o principal de tudo é a gente entender, como a gente vem falando, que existe sim um Deus de misericórdia, de graça sobre as nossas vidas, que tem cuidado e derramado aquele amor que a gente falou semana passada. E a gente é testemunha disso todos os dias, vendo aí noticiários que você mesmo posta Sim, aí todos os sobre dias. o que a gente vê de ruim acontecendo. E a gente vê, a gente fala, cara, e eu tô aqui, tô bem, e isso é misericórdia de Deus. Sem dúvida. E você vê que eu coloco também a palavra de Deus também, né? Exatamente, com certeza. Porque eu acho importante aquilo que a gente conversou também. Eu acho que a gente precisa levar as coisas boas também Com para as pessoas, certeza. que é o que nós estamos fazendo. Porque, na verdade, hoje em dia já está. A vida nossa já é corrida, e se a gente for analisar, tem mais. A maioria das pessoas vai falar, eu tenho mais pontos negativos do que positivos na minha vida. Sim. Mas, na verdade, se a gente for analisar os negativos comparado aos positivos, por mais que os positivos sejam menores, eles são mais valiosos do que os negativos. Eles têm mais peso, eles têm mais peso, sem dúvida. Eles têm mais peso, sem Então, é desse jeito aí. Então, vamos lá. E a gente já viu que em Mateus já fala que há 25:46, que há uma condenação e também há uma vida eterna. Então, a própria Bíblia já diz que há o céu e há o inferno. Então, eu coloquei, nosso padrão de pensamento é que pessoas boas vão para o céu e pessoas ruins vão para o inferno. Mas qual o nível de bondade que leva para o céu e qual o nível de maldade que leva para o inferno? A verdade é que o bem que nós fazemos não anula o mal que já fizemos. Quando uma pessoa acha que quantia em dinheiro e uma pessoa acha uma quantia em dinheiro e vai atrás do dono e devolve, a gente acha lindo da pessoa, da honestidade. E, na verdade, ela não fez mais do que obrigação, essa é a verdade.
ela vai ficar com o dinheiro que não é dela. Então, o bem que nós fazemos não anula o mal que nós já fizemos. Não fazemos mais do que a nossa obrigação. Está lá em Efésios, capítulo 2, verso 10. Efésios 2:10. Eu vou pegar aqui rapidinho para a gente ler, para a gente... Já estamos aqui, Efésios 2:10. Fala assim, ó. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, essa pergunta que você colocou é uma pergunta. O bem que a gente faz não anula o mal que a gente já fez. O arrependimento anula. Na verdade, assim, o arrependimento, ele diante de Deus, ele mostra que a gente se arrependeu Daquilo que a Mas gente só fez. há uma forma de ser tudo esquecido do que a gente já fez perante Deus. Só há uma Conte. forma, que é descendo as águas do batismo, que diz que você morre para o mundo e todo o seu passado é lançado no mar do esquecimento. E você renasce uma nova criatura em Cristo. Essa é a única forma de você ter o seu passado Esquecido, entre aspas. esquecido. O homem nunca vai esquecer, como aquela historinha do menino, lembra dos pregos que as marcas, o pai fala, os pregos saem, mas as marcas ficam. Mas perante Deus, a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus e somos batizados no nome dele, tudo aquilo que nós já fizemos é lançado no mar de esquecimento. Porque nós nascemos uma nova criatura. O velho homem morre para o mundo, o batismo simboliza o quê? Só para a gente entender, Fabiano, assim, eu acho que esse é um dos temas mais importantes da gente conversar e expor. Por quê? Porque ele vai mostrar justamente aquilo que Deus realmente quer da gente num todo. E aquilo que Deus tem para a gente num todo. Por quê? Porque muitas das vezes a gente se apega a uma religião, buscando a Deus, entendendo que aquilo que Deus tem para nós é só extremamente coisas boas nessa vida e nessa terra. Mas a gente acha que porque a gente está indo buscar ele ali, buscando uma religião, a gente é merecedor de algo e a gente não é merecedor de nada. Só que a gente vai ver do quê? A respeito de tudo isso. Que a importância de um batismo nas águas, a importância o aceitar a Jesus, que na verdade não é a gente que tem que aceitar Jesus, é ele que tem que nos aceitar. Porque aqui quem precisa somos nós, não ele. Então, assim, são coisas, e não é aceitar Jesus como Salvador, é aceitar Jesus como Senhor. Porque Salvador ele já é, desde o sacrifício que ele fez na cruz. Mas agora, como Senhor, é eu entender que ele é dono da minha vida. Senhor significa dono. Sim. Então, tem vários pesos. Tem uma diferença bem grande. Bem grande. E às vezes a gente não sabe disso, e muitas das vezes a gente vê, eu estou falando aqui pelo que eu vi, que eu vivi, e por isso eu falo tranquilamente, sim, claro, sem medo nenhum de falar. E muitas das vezes a gente vê pessoas simplesmente por emoção fazendo um ato de aceitar Jesus, e aí ela começa a frequentar uma denominação, uma igreja, seja ela qual for. E o que acontece? Com o tempo você vê que ela vai esfriando, mas por quê? Porque na verdade não foi que ela não teve um ensinamento a respeito, é que na verdade não explicaram para ela aquilo que a gente vai começar a ver. E por quê, Fabiano? Porque que nem eu falava para você no estudo, Fabiano, primeiro eu quero que você saiba quem é Jesus, o que ele tem para você. Sim. Depois você vê se você quer ele como Senhor da sua vida. Então, mas aí é importante você colocar. Dando boa noite aqui a Larissa Quinalha, tá junto com a gente, ela colocou aqui, esquecido sim, porém as consequências iremos colher, não podemos esquecer disso. A Larissa colocou, né? Sim. Então, essa questão do batismo é uma questão que você acabou de citar agora, por exemplo, que às vezes a pessoa é batizada, né? E ela fica um tempo depois, ela digamos que ela não segue mais, por algum motivo X, Y, Z. A minha preocupação sempre aonde é o lugar certo para o batismo? Qual a religião é a certa? Aonde é as águas corretas do batismo? Aonde você vai ter uma certeza que o que você está fazendo perante um pastor ou um padre ou qualquer tipo de religião é o renascimento da sua vida? Isso é eu interior dentro de mim ou isso precisa vir das águas? Fabiano,
se a gente pegar a palavra de Deus, João Batista, a Bíblia fala que ele estava fazendo o que no deserto? Ele estava batizando o povo. Ele batizava. Ele era João Batista. Mas aí que começou, a gente viu a respeito de batismo aí. Por quê? Porque a Bíblia relata o batismo de quem? De Jesus por João Batista. Exatamente. Que aí tem aquele relato lindo, maravilhoso do pombo vindo sobre ele, que simbolizava o Espírito Santo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você me responder no seguinte. Que nem a gente está falando aqui. Para que a gente tenha tudo aquilo que a gente já fez lançado fora e começado uma nova vida, você tem que ser uma pessoa que tem entendimento do que já fez ou não fez, ou não, eu posso ser criança e... Não, tem que ter entendimento do que fez, perfeito. Então aí você mesmo já respondeu uma pergunta sua, que é a respeito de quando a Bíblia relata que a gente só pode, o batismo era o quê? Justamente isso, é um símbolo de que você está morrendo para a velha vida e ressurgindo para uma nova. Então, mas isso interior eu, Fabiano, com tudo aquilo que eu já sei. A partir daquele momento, eu mudei, Você mudou, só que isso é uma decisão e você entendeu isso. Sim. Então, que nem você falou, qual que é a religião certa? Assim, biblicamente falando, por que a igreja, eu vou falar evangélica, né? Sim. Por que a igreja evangélica não batiza crianças? Porque ela tem esse entendimento bíblico do quê? Que é para a gente poder ser batizado por realmente... Precisa ter o entendimento de quem é Deus. Do que eu já fiz de errado e que eu quero uma mudança de vida. Correto. Então, a igreja evangélica entende o quê? Que a criança, queira ou não, ela é inocente, porque a própria Bíblia diz, o que Jesus diz? Que a gente tem que ser inocente como uma criança para lhe dar o reino dos céus. Mas essa é uma pergunta, uma colocação sua interessante. Eu realmente não sabia. Você está entendendo? Quando um casal é evangélico e eles casam e tem um filho, eles dão batismo? Só apresenta na igreja. Ah, ele é apresentado. É apresentado. Verdade, tá certo. E, então, assim, a gente não está aqui falando sobre certo. Não. É a fé de cada um. Sim. Só que, assim, biblicamente falando, o batismo correto, independente se vai ser, tem que ter imersão. Você tem que entrar dentro das águas. Independente se é numa piscina, porque é um ato simbólico. Tá entendendo, Fabiano? Então, é que nem a Santa Ceia. Como que funciona a Santa Ceia? Isso. A Santa Ceia é o pão um ato simbólico, perfeito. E o cálice. É o corpo e o sangue. Então, são atos simbólicos, mas assim, que no mundo espiritual tem um grande significado. A minha pergunta para você é, tem que ser com alguma autoridade... católica, evangélica, esse batismo? Por exemplo, estou te perguntando, o Dagoberto pode batizar o Fabiano? Desde que eu tenha consciência que eu preciso mudar a partir daquele batismo? Essa é a minha... Fabiano, aí caiu num ponto interessante, porque eu vou fazer uma outra pergunta. Claro, então é um diálogo aqui. Me diga para mim, eu não estou aqui questionando, mas desses homens de Deus que temos aí por aí, que muitos deles dizem que só eles têm autoridades. Quem os ungiu, se não foi outro homem? Foi outro homem, foi um pastor deles, ou foi um padre, enfim. E o que faz eles serem homens de Deus e, tipo, ou eu, ou você, se você realmente serve a Deus, o que diferencia eles de nós? Diferencia que eles têm um título. Um título e uma igreja, digamos, que ele batiza várias pessoas já, e já batizou muitas pessoas. Onde João Batista batizava? No Rio. No deserto? Sim. Correto? Perfeito. Nessa época não tinha os templos? Não tinha templo, mas ele não... Você está entendendo? Então, assim, Mas ele não foi escolhido por Jesus para fazer esse batismo? Você também não é Eu estou falando assim, quando a gente entende o propósito e a gente começa a viver a vontade de Deus, a gente também é escolhido. Sim. Eu não estou falando que é para qualquer um ir lá e batizar. Isso. Não, a gente não está falando isso aqui, senão depois a gente vai ser... Mas o que eu estou querendo dizer é assim, quando você realmente tem uma vida com Deus e você entende tudo aquilo e o significado que nem a gente está falando, o que impede eu, a Larissa e o Arthur, a gente ceava em casa na época da pandemia. Sim. E aí não era só dentro das igrejas. Não, tem que estar dentro da igreja, tem que estar... E a gente ceava em casa, eu, a Larissa e o Arthur. E aí? Tem muita gente que fala para cear, tá vendo como um assunto vai gerando outro? Para a gente poder entender, Fabiano, que assim, ser cristão ou servir a Deus, ser um seguidor de Cristo, ele nada
do que você entender o propósito primeiro dele na sua vida e você entender e falar, não, eu aceito e quero viver isso. Sim. É simplesmente isso, não tem nada de... O que passa disso aí provém do homem. Por quê? Porque se a gente pegar o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que fala da Santa Ceia, fala, porque eu vos dou aquilo que recebi do meu pai, o pão, o cálice, que é o que a gente já conhece. Aí fala, aquele que comer e beber indignamente. A Bíblia, muitos pastores falam o quê, né? Eu estou falando por pastor porque é o que a gente convivia. Mas muitas religiões falam o quê? Só pode cear aquele que não tem problema com o seu irmão. Se tiver problema com o seu irmão, você tem que pedir perdão para ele agora para poder cear. Fabiano, a Bíblia fala sobre beber do cálice e comer do pão. E analise o homem, pois, a si mesmo, para que não seja julgado segundo o que está fazendo. Para que não coma indignamente. Agora eu faço uma pergunta para reflexão de todos nós. Claro. Quem de nós é digno de falar, eu posso tomar Santa Ceia porque eu hoje levantei 100% santo? Impossível, né, Dagoberto? Você está entendendo? O simbolismo, para mim, o simbolismo da Santa Ceia nada mais é do que entender que eu sou falho e pecador e eu preciso fazer parte do corpo. Sim. Você está entendendo? Porque se eu for perfeito, eu não estou aqui. Eu vou estar com Enoque, com Moisés. Deus vai vir me buscar e vai tomar para ele, igual fez. Você está entendendo? Então, assim, se a gente começa a analisar de forma diferente, a gente vê que o que mais precisa da Santa Ceia são aqueles que não que estão em pecado, mas que entendem que precisa de uma mudança de vida e está junto com o corpo. Porque isso não é fazer parte do corpo igreja, fazer igreja denominação, é fazer parte do corpo Cristo. A gente sempre tenta aqui, né, Dagoberto, levar um máximo de clareza, né, para que as pessoas possam entender aquilo que a gente quer levar, que a gente está falando. O importante é a gente levar e as pessoas conseguirem entender, né? Então, um resumo desse último assunto que a gente falou, é que a pessoa ela pode se batizar, tá certo? Ela vai viver uma nova vida, desde que ela entenda essa nova vida, se arrependa daquilo que ela viveu Exatamente. Antes, até porque é uma nova vida, então o que aconteceu para trás foi, e ela vai viver desde que ela aceite seguir aquilo que Cristo colocar na vida dela. Exatamente. Por quê? Porque o batismo nada mais é do que eu entender o que eu era e que eu não quero ser mais e ter uma nova vida em Cristo, porque eu vou ser batizada no nome de Jesus. Exato. Tá entendendo? Então, assim, literalmente eu abandonar a velha criatura, o que eu era, e para uma vida nova. A Maria Euraide Vitor colocou aqui, Fabiano, eu fui batizada no Rio. Minha mãe foi no Rio Tamburi. Aí, ó. Quem batizou ela? O meu tio, primo da minha mãe, na verdade. Ele é pastor, mas Sim. assim, ele batizou ela estava frequentando a igreja dele, ela foi lá, quis ser batizada, mas ela quis ser batizada no Rio. Mas assim, que nem a gente tá falando, tem que ser pessoas que estão entendendo o propósito. Então, esse é o detalhe. Tá entendendo? Não estamos aqui falando, tirando a autoridade de um pastor, jamais, mas a gente nem podemos, né, fazer isso. Porque senão o pessoal vai falar que, né? Entendeu? Hoje em dia. Mas eu espero que, assim, nesse ponto, não sei se ficou claro. Eu acredito que sim, porque as pessoas também, quando eles fazem os comentários, enviam perguntas, a gente vai esclarecendo, né? E a Larissa colocou aqui, ó, que gera outra polêmica, que quando nascemos para Cristo, não temos mais o livre arbítrio. É verdade, porque você já escolheu o seu caminho. Aí você já não pode ter o livre-arbítrio mais, porque a sua decisão já foi tomada. Exato. Mas você teve o livre-arbítrio até a hora que você decidiu seguir a Cristo. Na verdade, é como eu costumo falar, muita gente discorda, sabe, Fabiano? Mas eu acho que nem aí a gente tinha o livre-arbítrio. Por quê? Porque você concorda comigo? Quando você não faz a vontade de Deus, você faz a vontade de quem? Da carne. Do outro lado, Quando você faz a vontade da carne, o que é a vontade da carne? É o pecado. Sim, mas você escolhe. Não. Mas aí, se você já faz o lado da carne, você já não está sob o domínio da sua carne, então não é a sua vontade, é a vontade da carne.
Mas você ainda tem a oportunidade de você parar Não, com sim, mas é o que eu tô vontade. falando pra você. Mas aí, assim, se a gente for analisar, a vontade maior é do quê? É da carne. Não, a vontade maior claro. Então a gente tá já sobre uma força maior. Já temos Tá entendendo? 70% a 30%. Então, assim, já não vai ser 100% um livre-arbítrio. Livre-arbítrio é quando você realmente já fala livre. Eu sou livre para decidir. Mas muitas das vezes é igual, vamos supor, quando eu usava droga. Eu usava droga, quando eu tava usando droga, eu não tinha vontade de parar. Mas aí, quando eu não tava usando droga, no outro dia, eu falava, eu preciso parar. Eu tinha o livre-arbítrio também, quando eu tava usando. Sim, mas aí você estava sob o domínio Você tá entendendo? de outras Então não era livre, eu tava preso. É que nem aquele filme Deus Não Está Morto. É lindo, maravilhoso, quem já assistiu. Eu, lá, a gente ama aquela parte que tem o filho, que a mãe tem Alzheimer, e ela tá sentada no sofá olhando pro nada, assim, é à noite. E é o final do filme já. Perdão. Aí o filho rico, chega pra ela e fala assim, que ironia, eu vou contar com as minhas palavras, né? Que ironia, né? A senhora a vida inteira foi na igreja, isso e aquilo, fez tudo que Deus pedia pra senhora, isso e aquilo. Aí o fim da senhora tá aí, ó, com Alzheimer aí, olhando pro nada, não conhece nem os filhos, não sabe mais nem o que fala. Aí do nada, e eu tô aqui rico, e não sei o que lá. Aí do nada, ela olhando pro nada, ainda ela fala assim, o pecado é desse jeito, é uma cela aberta. Ele te prende ali, fazendo com que você se sinta tão à vontade, que você não vai ter vontade de sair, mesmo com a porta da cela aberta, tá tão bom ali que você não vai querer sair. É verdade. E aí ele fica assustado, porque a mãe dele nunca... Aí a mãe dele do nada vira para ele e fala, oi, o que aconteceu? Então a gente foi Deus ali usando a mãe dele falando, e realmente é isso, ó, Benza, entendeu? Porque que eu para mim, esse livre-arbítrio é um tema muito polêmico, porque é que nem eu estou falando, se eu não tenho entregado 100% da minha vida pro bem, como você falou, que é para Deus, eu vou estar pro lado mal, que é... Então eu já não sou livre, porque eu sou escravo de alguma coisa. Eu vou ser escravo de alguma coisa, então eu não sou livre. A gente está 70% com tendência a ir para um lado e 30% para o outro. E esses 30% você pode até escolher. Só que a partir do momento que você escolher, aqueles outros 70% acabou. Você só tem 100% um lado só. Aí, você tem que tomar essa decisão. Vai ter gente que vai falar, então a Bíblia é mentirosa, porque a Bíblia fala que nós temos o livre-arbítrio. Sim. Não, a Bíblia não é mentirosa. A Bíblia fala aquilo ali para justamente a gente, para Deus, eu penso que é para Deus analisar se a gente vai usar isso como desculpa para nós fazer a nossa escolha. Eu sou livre para mim fazer minhas escolhas. Tá entendendo? Você mas assim... Você tá entendendo? Mas se você não tá servindo um lado, você tá servindo o outro. Isso é fato. Então, né? é por aí. Dagoberto, vamos fazer a primeira pausa aqui. 5 minutinhos pra gente pegar uma água aí. Pessoal que tá junto com a gente, acompanhando a nossa programação, segura aí que a gente já volta, viu, gente? Segura aí que a gente já volta, é rapidinho. Programa Noite Interativa no quadro Falando de Deus com o seguidor de Cristo Dagoberto. Já volta, é rapidinho. Venha ser sócio do Saião Futebol Clube e aproveite todas as vantagens. Academia, piscinas, sauna, estacionamento, festas, quadras poliesportivas, bailes e muito mais. E aos domingos almoço especial com música ao vivo no Bar do Clube. Diversas atividades para o seu filho praticar esportes, artes marciais, futebol, tênis, entre outras. Ligue 19-3543-3903 e saiba como se tornar sócio do Saião Futebol Clube. Administração sempre Saião, trabalho e inovação. Loja Cheiro Modas. Moda feminina, juvenil e plus size. Vestidos, lindas blusinhas, calças, perfumaria e muitas novidades que chegam todas as semanas. Aberta de segunda a sexta, das 9h30 às 17h30. Telefone 19-3321-9987. WhatsApp 19-99964-9655. Loja Cheiro Modas. Na Rua Marechal Deodoro, número 772, no centro de Araras. Vamos energizar, Ultragás tá aí com você pra somar.
Seu gás de cozinha acabou? Fique tranquilo. Ligue ou mande o WhatsApp para o Duo Gás e Água e receba o gás na sua casa. 31 32 11 82 ou WhatsApp 99621 7723. A confiança e segurança da Ultragás e a qualidade da água mineral Bioleve com pH 6,72 da cidade de Lindóia. 2 lojas em Araras, na Rua José Ré 484, no Jardim Alto da Colina e na Rua Irineu Scamparini, 142 no José Almeto 2. Duo Gás e Água. Nossa energia é sempre melhor com a sua. Não esqueça dos telefones 31 32 11 82 ou WhatsApp 99621 7723. Viva a vida mais leve. Viva Bioleve. Passe Limpe Araras, há mais de 20 anos no mercado, atendendo residências, condomínios, empresas, comércios, hotéis, dentre outros clientes. O melhor custo-benefício do mercado. Entrega sem custo e sem atraso. Atendimento personalizado, melhor prazo para pagamento e atendimento em horários diferenciados. Entre em contato pelo telefone ou WhatsApp 19 99730 1885 99730 1885. Máxima qualidade e melhor rendimento. É só na Face Limpe Araras. Você sofreu algum tipo de acidente de trânsito? Teve gastos com exames, remédios, consultas médicas, fisioterapia ou ficou com sequelas? Saiba que você recebe até R$ 13.500 de indenização. Procure a Franzini DPVAT e Seguros. Seguros para empresas e de terceiros. Fazemos o melhor para você receber o seu dinheiro. Na Rua Marechal Deodoro, 762, no centro de Araras. Ou entre em contato pelo WhatsApp 19 99629 0475 e fale com Fernando Franzini. Franzini DPVAT e Seguros. Conheça os seus direitos. Marlene Turismo e Excursões. Viagens e excursões com conforto e segurança. Excursões para a Feirinha da Madrugada todas as semanas, de segunda para terça e de sexta para sábado. Com café da manhã, ônibus com poltronas individuais e equipados contra a Covid-19, com estacionamento particular. Na Marlene Turismo e Excursões, tem viagens para Ibitinga, Cachoeira de Emas e Juruáia. Consulte as datas e valores pelo WhatsApp 19 99951 3423 99951 3423. Marlene Turismo e Excursões. RR Motos, peças e oficina. Na Rua Frei Galvão, número 278, no centro de Araras. Tudo para a sua moto. Oficina mecânica especializada em todas as marcas. RR Motos, peças e oficina. Tudo em acessórios e peças para a sua moto. Venha nos conhecer. RR Motos, peças e oficina. Na Rua Frei Galvão, número 278, no centro de Araras. Muito bem, agora são 18 horas e 40 minutos, 18h40, estamos de volta com o nosso programa, o nosso quadro Falando de Deus. Você já se acostumou, né? Todas as segundas-feiras a gente leva a palavra de Deus para você, para a sua vida, sempre colocando aí à disposição os comentários no Facebook, o nosso WhatsApp 978247137 e também o aplicativo e site para que você possa enviar a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Estamos aqui à disposição e quem puder, claro, contribuir com o nosso aprendizado, melhor ainda. A ideia nossa é sempre estar junto com vocês e vocês junto com a gente, falando de Deus, que é o mais importante. Dagoberto no ar, microfone liberado, continuando o nosso bate-papo aqui, Dagoberto. Vamos lá, vamos continuar com o nosso tema, né? Que é sobre o plano de Deus aí pra gente. Então, vamos lá. Agora, o mal que nós fazemos, esse sim tem que ser pago. E Deus deixou bem claro e determinado na palavra dele qual é a punição para o mal, qual é a punição para o pecado. É a morte. O pecado gera morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6, verso 23. Tá aqui, certo. Ó. Romanos 6, verso 23. Tá.
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que a gente tem que entender é que essa morte, ela é espiritual também. Não é a morte, então quer dizer que se eu pecar minha vida inteira eu vou morrer. Todos nós vamos passar por isso. Isso aí não, mas é a morte espiritual. Então, se a gente, porque a Bíblia diz que aqueles que estão no Senhor, eles dormem. Quem são aqueles que estão no Senhor? Está lá em Apocalipse. É aqueles que estão esperando a volta de Jesus, que é um outro texto. Pronto. Você estava falando que o salário do pecado é a morte e que Sim. tem as pessoas que estão esperando. Sim, a Bíblia diz que os vivos não anteciparão os que dormem. Os que dormem, muitas traduções bíblicas dizem os que já morreram, Tá. os que estão mortos. Por quê? Porque a Bíblia diz que esses que já morreram, que serviam a Cristo, que eles estão dormindo, esperando o dia da volta de Jesus, para eles serem arrebatados primeiro do que nós. Tá. Então, só para a gente entender que a morte Isso. aqui é o espiritual. Tá ok? Porque diz que quem está em Cristo Jesus não vai sofrer o dano da segunda morte, que é a morte espiritual. Que a gente sabe que aí cai naquilo que a gente já viu sobre o inferno. A Bíblia diz que todos pecaram. Nenhum ser humano é livre do pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. Que fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, aqui é para a gente ver que ninguém está livre de ser um pecador. Todos nós pecamos e a Bíblia é bem clara em dizer que todos nós pecamos. Nenhum ser humano é livre do pecado. Nenhum ser humano pode dizer eu não pequei. Porque o pecado também acontece a partir do momento em que o ser humano toma consciência do que é certo e do que é errado. Aliás, nós só descobrimos o que é errado quando nós erramos. Deus não compactua com um pecado. Isaías capítulo 59, verso 2. Isaías 59, 2. Que fala que Deus não compactua com 59, 2. Com os pecados. Mas as suas maldades separaram vocês de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Então o nosso pecado é o que separa a gente de Deus. Isso aí a gente já vem falando desde os programas passados. Sim. Então, aí. Esse eu acho que é um ponto que a gente já deixou bem claro, né, Dagoberto? Exatamente. Que a única coisa que pode separar o homem de Deus é o pecado. Sim. Porque a gente viu que, sobre o amor semana passada, que Deus ele ama o pecador, que somos nós, que nós somos pecadores. Sim. Mas ele abomina o ato do pecado. E para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é tudo igual perante Deus, mas cada um com a sua consequência. Tá. A consequência que muda de cada pecado. Então, assim, ou seja, é a colheita, né? De cada pecado vai ser diferente. Você faz o que você paga. Esse ditado, realmente, ele procede. Ninguém vai embora antes de pagar. É incrível, né? Esse ditado é um ditado que... Ninguém vai embora antes de... Pode demorar o tempo. Isso não é bíblico, ou é? Sobre o... Aqui se faz, aqui se paga, com outras palavras. Não, na verdade, a Bíblia é bem clara só em falar. Tudo que o homem semeará, ele colherá. Ou seja, então, assim, vai ser em vida. Com outras palavras é isso. O que o homem semear, ele vai colher. Então... porque muitos podem analisar esse trecho achando que é alguma coisa relacionada a cultivo, horta, alguma coisa nesse sentido. Não é, né? Na verdade, é o que o homem fizer, ele vai colher a consequência. Sim. Tanto das coisas boas quanto as ruins. Então, é sobre isso. Muito bem. Por isso o homem está separado de Deus por causa da desobediência. Por causa da desobediência de um homem lá atrás, sim. Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos 5, 19. Pessoal, é que a gente gosta de bastante
de fazer isso a respeito da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela vai falando dela mesmo. Sim. Logo assim, como por meio da desobediência de um homem só, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão justos. Aí está falando do sacrifício de Jesus também. Ou seja, por causa do pecado de Adão, todos nós fomos pecadores. Mas por causa de Cristo Jesus, nós todos fomos justificados e somos justificados perante Deus. O pessoal até acaba brincando muito com isso relacionado a Adão, né? Fala, se ele não tivesse feito, a gente estaria num outro patamar. A gente estaria no paraíso. Não sei. Não há resposta nesse sentido, né? E assim, né, Fabiano? É duro, né? A gente falar de uma coisa que a gente não viveu é quase que impossível. Não tem. Você só imagina. É igual quando a gente fala assim, sobre perder um ente querido, né? Sim. Eu não posso nem me colocar no seu lugar, porque eu não passei por isso, sou eu que tô passando. E realmente, a gente não pode se colocar, porque a gente não sabe como que a gente vai reagir perante aquilo. A pessoa perde, a gente fala, eu imagino. Não, você não imagina, Não você nem passou. Então, assim, você Exatamente. pode... Não imagina. É complicado, isso aí. Se pôr no lugar da outra pessoa é muito difícil. Muito. Em todos os aspectos, eu acho. E todos. Em todos. Na dor, na alegria também é. Você vai falar, pô, tá alegre. Mas às vezes a gente olha a pessoa alegre, feliz, em muitas pessoas, aquela, né? Aquele negócio, nossa, ela tá muito feliz, né? Ela não queria ver ela tão feliz assim. Exatamente. Né? A alegria de muitos incomoda, né? Incomoda, isso é fato. Alguns. Incomoda, isso. E não deveria ser, né, Dagoberto? Não, porque a Bíblia mesmo fala, chorem com os que choram e alegrem-se com os que se alegram. Então, tem esse lado, né? Eu tinha tenho um amigo, né? Que ele, há uns tempo atrás, um bom tempo atrás até, ele comprou uma moto na época e era uma RD Branca Pérola. Coisa mais linda, aquele tal de Y, depois de uma certa velocidade, abriu o Y e a moto. Coisa mais linda. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, cara, porque ele tinha conseguido comprar a moto. E a gente, de vez em quando, dava uma volta e tal, né? E eu nunca, nem habilitação de moto eu tenho, pra você ter ideia. Eu acho bonito, mas eu tenho medo, eu não gosto, sabe? Eu acho bonito demais as motos, tudo. Mas pra mim ter, realmente, não é uma coisa que eu... Tanto que nem habilitação eu tenho. E passou um tempo, ele caiu com essa moto. E ele veio conversar comigo, ele falou, rapaz, eu não sei, mas eu senti uma energia tão ruim, mas tão ruim hoje. Falei, e aí? Ele falou, não, rapaz, fazia muito tempo que eu não via, viu eu com a moto e, rapaz, eu não sei, mas algo me diz que, sabe? Então, entra nisso que a gente está falando. E acontece mesmo, né, Dagoberto? As pessoas que estão acompanhando a gente, acontece. As pessoas não... mundo espiritual. A sua felicidade é o incômodo de alguém. Sim, é o mundo espiritual, ele tá aí e é como a gente tem falado. O que acontece? Ele é muito real, Fabiano. Sim. Tanto que a gente tem muitas dessas pessoas mais antigas, né? Que tem aquelas plantas em casa. Tem gente que põe pimenta, né? Fala que é pra tirar o... Sim. Põe sal grosso, Isso. um alho dentro, Sim. isso, aquilo atrás de porta, isso, aquilo. Eu sei porque minha mãe fazia muito. Minha mãe tá aí, ela sabe. Sim. E o que acontece? Quando entrava uma pessoa que era invejosa ou trazia coisas negativas, a pimenta secava, o sal ele derretia, que era sal grosso. E vai falar que não acontece? E aí você vai falar o quê? Não é espiritual? É espiritual, mas são coisas, são crenças, lógico. Mas assim, mas é o mundo espiritual. Mas alguém explica por que é pimenta? Não tem como, você tá entendendo, Fabiano? Então é pra gente ver que realmente, porque a inveja é o quê, Fabiano? É um sentimento? Não pode ser, né? Não pode ser. A inveja nada mais é que você está desejando aquilo que é da outra pessoa. Exatamente. Você não quer algo melhor, você quer aquilo que é da pessoa. E muitas das vezes a pessoa não inveja o que você tem. Hoje a inveja não é pelo que você tem. Hoje a maior inveja que as pessoas estão tendo é por quem você é, cara. Sim. E orar a Deus é a única alternativa, né, Dagoberto? Sim, porque... Oração por essas pessoas. O que você vai fazer? Só orando. A Bíblia diz que se a gente orar pelos nossos amigos, que são pessoas que nos amam, que valor tem a oração? Sim. Porque não tem, né? Deixa eu entregar a chave do carro aqui, gente.
Então a gente tem que orar por essas pessoas É, realmente. Não Porque tem uma outra alternativa. é só orando, Fabiano. Por quê? Porque se a gente faz o bem para quem faz bem pra gente, não tem mérito nenhum nisso. É. Então a Bíblia diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Sim, a gente já falou nisso também nos outros programas, a dificuldade que é a gente fazer isso. Exatamente. A gente tem que libertar primeiro o coração, o perdão, Isso é um tratar primeiro dentro da gente, né? em uma outra forma. Primeiro dentro da gente é um tratar, é difícil. A gente tem que querer ser tratado, por quê? Porque se a gente também não quiser ser tratado, vai ser algo que vai continuar ali corroendo E faz mal, né? Faz demais. muito mal. demais. E cai naquilo que a gente fala, que dá aqueles problemas sobre depressão, ansiedade, tudo isso. Então a gente vive de mau humor. Então é sobre isso. Então a gente tem que entender que tudo isso que a gente está vendo até agora, tudo tem meio que um relacionamento entre todas as outras vezes os programas que nós fizemos com o que nós estamos fazendo hoje. Sem dúvida. Isso só de fazer o programa já gera inveja. Já. Gera, eu sei. A Larissa Kenara colocou aqui, ó. Eu e o boy somos provas vivas de inveja. As pessoas têm inveja tanto da nossa pessoa quanto do nosso casamento. Isso é verdade. E aí, Larissa, você ora por essas pessoas? Isso é verdade. Porque teve pessoas já que chegou e falou assim, né? Porque a gente não é o casal perfeito, não, né? Longe disso. Mas assim, as pessoas têm inveja porque muitas das pessoas vão lá, vão reclamar e a Larissa, principalmente assim, a Larissa é manicure, pra quem não Sim, sabe. nossa, E aí atende muita gente. as pessoas vão lá e as mulheres às vezes falam, reclamam isso, aquilo, ela expõe a nossa vida Sim, em relação a dois, porque a gente entende que isso também é um propósito de Deus, levar pessoas lá, às vezes estão machucadas ou que estão Sim. passando por um momento difícil, e aí ela lá conta, e teve pessoas que já não foi uma não, foi mais uma que fala assim, nossa, que inveja do seu casamento. E A fala na inveja cara boa, viu? Eu nunca vi se tem Inveja inveja não. boa. É. Mas assim, a pessoa inveja o quê? Que nem a gente tá falando, se a gente não tem discernimento, a gente toma aquilo pra vida da gente. Nossa, a gente é exemplo, e a gente pega aquela inveja e traz pra vida da gente. Não, a gente repreende depois, fala, ó senhor, tá repreendida essa inveja boa que fica do portão pra fora, que a pessoa volte, mas volte diferente, que ela entenda o propósito e que ela Sim. entenda que o nosso casamento é alicerçado pelo Senhor, isso e aquilo. Por quê? Porque, como você falou, Fabiano, o tempo todo a gente é invejado, a gente sofre, queira ou não, ataques de Ela todos os colocou lados. aqui, ó. Sim, eu oro sim, porém peço para Deus tirar da minha vida, do meu caminho, pois temos que ter discernimento de como lidar. A Geusa Pisano está aqui com a gente também. Boa noite, dona Geusa, tudo bem? Boa noite. Grande abraço, dona Geusa Pisano. Sempre pede hino de igreja na Glória a nossa oração Deus. da manhã. Glória a Deus. Ela acompanha todos os dias o nosso programa. Lari, é por aí, né? O boy falou assim da inveja boa, né? Que não, eu também acho que não tem. E eu tive um gerente que ele falou para mim que também não existe crítica construtiva. Aí eu falei para ele, por que não existe crítica construtiva? Porque a gente sempre ouviu falar e Sim, né, sim. as empresas usam isso de forma, né? Ele falou, porque não há crítica, não há construção numa crítica. Ele falou, existe eu falar a verdade para você daquilo que você está errando, mas não é uma crítica. Ele falou, na verdade eu estou te construindo para ser melhor. Então não é uma crítica, eu estou te falando uma verdade para construir você para ser uma pessoa melhor, não estou te criticando. Ele falou, criticar é uma coisa, ó, boy, você criticou. Bom, mas que eu não sei, ele falou, né? Eu falei, aí a gente fica pensando, né? Porque a gente ouviu tanto isso já, né? E a gente pega aquilo como coisa boa, né? Nossa, eu recebi uma crítica construtiva. Aí você para e você começa. Mas Fala, crítica, na verdade. Ele é um adjetivo? Eu acho que Eu acho que é um adjetivo, né? Porque, queira ou não, você já fala crítica, ou seja, a pessoa Já está fazendo uma análise de você. No negacionismo, né? Exatamente, está criticando e pra construindo ao mesmo tempo. A gente analisa quando as pessoas mais sábias falam, né? A gente tem que pensar. Por isso que a gente tem que sempre estar disposto a ouvir. Ouvir. Como entender. muita gente fala, né? Mente aberta, não tem que... Que o sábio não é o que se levanta para falar, mas aquele que senta para ouvir, né? Por isso que por isso que Deus deu duas orelhas e uma boca, né, Dagomar? Exato. E como a gente já falou em programas passados, por poder da palavra, o homem que domina esse membro do corpo, ele é fera.
Sempre peço para Deus nos livrar desse tipo de pessoa. A Larissa colocou que não é fácil mesmo não, né, Lari? Não é fácil mesmo. Só Jesus na causa. Faltando 4 minutos para as 7 da noite, Dagoberto, dá tempo ainda da gente colocar mais um assunto se você quiser, viu? Vamos lá, vamos só falar mais Vamos sobre lá. esse versículo. Todo ser humano nasce com essa característica de estar separado de Deus. O ser humano nasce com uma inclinação para o mal. Aí, Gênesis capítulo 8, verso 21. Gênesis 8, 21. Aí, Já nasce com uma inclinação para o mal. Você viu, Fabiano, como a gente comentou aí. Você vê, lá no começo e vê agora aqui, ó. Que Mas eu queria, agora a pergunta, por que Deus nos cria já com uma tendência para o mal? Porque na verdade não é Deus que nos cria, né? Com essa pendência já para o mal. Vai. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse assim: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração inteiramente é inclinado. Olha o coração, lembra que a gente falou lá atrás? Sim. Sobre o coração enganoso. Olha Deus falando do coração do homem já é inclinado para o mal. Da carne, né? E é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Aqui é Deus falando sobre a passagem lá com Noé, Sim. que faz o arco da aliança, que a gente chama de arco-íris hoje e tal. Sim. Aqui é essa passagem. Mas você viu como aqui a Bíblia fala que desde a infância nós já somos separados? Por quê? Porque o nosso coração ele é inclinado para o mal. Sim. Então, tudo aquilo que a gente já vem falando aí, a própria Poxa, palavra... a gente falou disso, né, o dia todo. A própria palavra já confirmou nela que o nosso... Por isso que a gente tem que ter cuidado. Deus conhece o meu coração. Deus sabe do meu coração exatamente. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Porque aqui a própria Bíblia diz que o nosso coração, aí Deus falando, por causa do nosso... Ele é inteiramente inclinado para o mal, desde a nossa infância. E a Larissa colocou uma pergunta aqui, antes que ela dar boa noite aqui, o Edemilson Silva. Edemilson Silva, Deus abençoe meu sobrinho, Deus é fiel. Amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe o sobrinho, ele colocou. Larissa Quinalha, seu coração é inclinado para o mal, onde entra o livre-arbítrio? Entendeu, Fabiano? Aí a gente vai deixar no ar essa pergunta. A gente vai deixar no ar. Questionamento. Aqui nós não estamos para contrariar nada. Não. Né? É assim, bíblica. É Bíblia e a gente tá falando da Bíblia. Então, assim, é como eu falei, Deus, eu tenho aquele versículo do livre-arbítrio, que ponto? Para que Deus deixou para ver se a gente vai usar, que nem esse do coração, Deus conhece o meu coração, para ver se a gente vai usar isso como desculpa para algo que a gente vai fazer. Porque, assim, se a gente fala assim, ai Deus, eu quero fazer uma faculdade, se for da sua vontade, mas aí Deus mostra que não é da vontade dele, mesmo assim eu vou lá e faço. Então aí foi livre-arbítrio? Não, foi a vontade minha que eu quis do que. Então, claro, não foi a vontade de Deus. Você tá entendendo? Eu coloquei diante de Deus, eu sirvo a Deus. Sim. Então qual que é? Eu vou fazer a vontade dele. Sim. Ele mostrou que não era a vontade dele. Eu vou pegar e vou fazer a vontade de quem? Da carne. Se eu não fiz a vontade de Deus, eu fiz a vontade da carne, que era fazer a faculdade. Não, mas eu era livre. Não, você colocou diante de Deus. Você falou, Deus, se for da sua vontade. Mas eu vou lá e faço eu do meu jeito. Então eu não sou livre. Fica a pergunta aqui da Larissa Quinalha para a próxima segunda-feira. Gente, 19 horas em ponto. Hoje a gente vai encerrar um pouquinho antes aqui. A gente está com uma situação aqui da minha sobrinha aqui, que eu estou dando uma atenção também para o meu irmão, que é um problema de saúde, né? E até pedi para o Dagoberto aqui que a gente não ia deixar de fazer de forma nenhuma, porque o nosso programa é importantíssimo, é importante levar a palavra de Deus sempre, né? Mas que hoje, se a gente poderia, né, em vez de terminar às 8, terminar às 7, para que eu possa aí, de repente, se caso meu irmão vier me precisar aí da minha ajuda, eu esteja disponível aí também, porque a filha dele está internada e a gente precisava aí dar uma atenção. Dagoberto, considerações finais, a nossa oração, por gentileza. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer a Deus por mais um dia debaixo da misericórdia dele e da graça, agradecer a você, Fabiano, por essa disponibilidade, esse coração disposto a fazer a vontade de Deus, as pessoas que participaram, e queria pedir para o Senhor que o Senhor continue derramando graça e misericórdia sobre nós, ó Pai. Nós sabemos que os dias são maus, nós sabemos que cada dia
está mais difícil, mas o Senhor tenha nos sustentado até aqui, nos dado força. Peço que o Senhor continue derramando essa misericórdia, essa paz, esse entendimento sobre as nossas vidas. Que seja uma noite tranquila de renovo, que seja uma semana abençoada de boas notícias, Pai, para todos nós. Semana de resposta para quem busca, Pai, em nome de Jesus. Semana aí de restauração na família, na saúde, de quem estiver ouvindo, de onde chegar, Pai, essa palavra, em nome de Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, a Larissa colocando aqui. Gente, olha, muito obrigado ao Dagoberto, obrigado a todos que estiveram aí na nossa companhia. Que Deus abençoe a noite de cada um, viu? Fiquem com Deus. E amanhã, se Ele assim permitir, às 6 da manhã, a gente volta com o programa Bom Dia Interativo. Valeu demais, gente. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. E até amanhã.